Olá, professores, professoras, CGPs de anos iniciais. Vamos dar continuidade à nossa formação voltada para o ensino de história nesse segmento. Agora nós vamos olhar com um pouco mais de atenção e calma a construção do currículo de história nos anos iniciais, como esse currículo foi pensado e como que esse currículo se relaciona com tudo aquilo que nós conversamos na última formação, sobretudo na questão da atitude historiadora dos estudantes, na atitude historiadora dos professores também, pensando aí sempre no ensino de história contextualizado, um ensino de história reflexivo e um ensino de história crítico, independente de qual segmento esse ensino de história está sendo aplicado. Então nós vamos olhar agora com um pouco mais de atenção como que foi feita, né, como que é a construção desse currículo ao longo dos 5 anos dos anos iniciais. Para a gente poder dar início a esse olhar com um pouco mais de atenção para o currículo, eu queria antes que nós pensássemos um pouco a respeito de no que esse currículo é embasado. Qual é a fundamentação teórica que há por trás, né? Uma das fundamentações teóricas que há por trás da construção do currículo, da maneira como ele é. Né? Então é importante pensar que o currículo de história ele é pensado de uma tal maneira porque há uma fundamentação teórica tomando por base que o ensino de história, né, a ciência história, ela é uma ciência que possui rigor científico e metodológico próprio, mas ainda assim ela também se usa de outras metodologias, de outras fundamentações, para que haja uma construção coerente, uma construção contextualizada. Para isso, eu queria que nós conversássemos um pouco a respeito do Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele é um sociólogo da escola francesa de sociologia, é um dos sociólogos mais importantes dentro das ciências sociais, né? A gente sempre considera que ele é um dos três pilares da sociologia e não só isso. O Durkheim, além de ser um sociólogo de grande importância para a ciência, ele é considerado também por muitos aí como o pai da disciplina sociologia. Então é considerado, né, o Durkheim é considerado por muitos o responsável por transformar a ciência a sociologia em uma disciplina escolar. E o Durkheim, além dessa contribuição para o campo da educação, ele vai estar presente em vários outros setores, em várias outras ciências. Então nós vamos encontrar contribuições do Durkheim na psicologia, nós vamos encontrar influências do Durkheim no direito, nós vamos encontrar influência do Durkheim na pedagogia também, mas aqui nós vamos nos debruçar em uma das principais contribuições do Durkheim, que é um dos principais conceitos da sociologia, que o Durkheim constrói para a gente aí a ideia da socialização. E aí é interessante que vocês percebam como que essa ideia de socialização durkheimiana, né, como que essa ideia de socialização do Durkheim, ela aparece no currículo de história para os anos iniciais. Então, só para a gente contextualizar, para entender esse movimento curricular. O Durkheim vai apresentar para a gente esse conceito de socialização, que nada mais é que um movimento que todos nós fazemos enquanto indivíduos que pertencem a uma sociedade. E a socialização é um movimento onde nós, enquanto indivíduos, assimilamos, absorvemos aí as maneiras de agir da sociedade, hábitos, comportamentos, crenças, os modos de ser, que o Durkheim vai chamar isso de fato social, inclusive. Mas a socialização, de modo geral, aí, bem a grosso modo, é um processo de interiorização das maneiras de ser da sociedade que nós estamos inseridos. Então, todos nós, enquanto indivíduos, participamos do processo de socialização, ora como agentes da própria socialização, ora como aqueles que estão sendo socializados. E o Durkheim ele vai passar para a gente que a socialização ela é dividida em duas etapas. Então nós temos a socialização primária e a socialização secundária. Socialização primária ela acontece ali até mais ou menos os 5, 6 anos de idade, não tem uma idade exata para acabar, assim como nós pontuamos na última formação, né? Na história nada acontece da noite para o dia. A socialização primária segue esse mesmo movimento. Ela não acontece da noite, ela não encerra, né, da noite para o dia. E o que é a socialização primária? Socialização primária é o momento que a criança está absorvendo a ideia de que ela pertence a um grupo.
ela faz parte de algo. Não é algo muito amplo, não é algo muito complexo, mas a socialização primária faz com que o indivíduo perceba que ele tem um grupo, que ele pertence ali, ele fala determinada língua, ele tem determinada família, ele segue ali, né, enfim, uma religião, mas é uma coisa muito restrita àquele grupo local. O máximo que se expande ali é para a comunidade ali mais próxima. Só que aí, quando termina a socialização primária, né, esse processo de término da socialização primária, por volta dos 5, 6 anos, nós entramos na segunda etapa, que é a socialização secundária. O que acontece nessa socialização secundária? Ela é uma etapa que nunca se encerra. Então, todos nós aqui estamos ainda na etapa da socialização secundária. E o que ela faz conosco? Ela pega esse conceito de que nós pertencemos a um grupo e amplia. Então ela vai mostrar, olha, existe você e existe o outro. Existe o seu grupo e existe o grupo do outro. Antes do grupo do outro, existiram outros grupos. E vocês podem ser semelhantes, assim como vocês também podem ser diferentes. Existem outras maneiras de agir, existem outras maneiras de sentir, há uma maneira de se pensar que não existe mais, que foi no passado, haverá uma nova maneira de se pensar no futuro. Ou seja, a socialização secundária, ela amplia esse olhar. E a socialização secundária, o Emile Durkheim passa para a gente que uma das principais instituições responsáveis por isso é a educação. A educação amplia esse olhar, né? Ela que pega a ideia de um grupo restrito e amplia essa ideia para um grupo maior, um grupo mais distante, um grupo mais diverso. E aí, se vocês relembrarem o que nós conversamos na última formação, o currículo de história é moldado para isso. Tem a ideia do eu, do outro e depois a ideia de nós. É mais ou menos esse mesmo movimento aí do Durkheim. Então a socialização primária me ensina que há eu, né, eu pertenço a algo ali muito restrito, e a socialização secundária ela amplia esse olhar. Então existe eu, existe o outro e existe nós. E aí esse nós pode ser muito diferente, pode ser parecido, enfim. Há uma pluralidade de ideias. E por que eu estou falando sobre isso? Para que nós consigamos enxergar que existe dentro do currículo de história, e na verdade não só dentro do currículo de história, né? O currículo escolar como um todo, mas voltando aqui para a nossa disciplina, dentro da história existe um olhar durkheimiano para a construção desse conhecimento histórico. Então, o que eu queria que nós olhássemos agora? As unidades temáticas. E aí vocês vão perceber que a história, nos anos iniciais, ela está dividida em dois momentos. Nós temos um primeiro grupo de unidades temáticas, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, e depois vocês vão perceber que no quarto e no quinto há um movimento de ampliação desse olhar. Então vamos dar uma olhadinha aqui ano por ano. Unidade temática. O que é uma unidade temática, né? A unidade temática é o conjunto de ideias que pertencem ao mesmo tema. Então vamos dar uma olhadinha ali. No primeiro ano de escola, qual é a unidade temática da aula de história? Mundo pessoal. Eu, meu grupo social e meu tempo. Ou seja, a gente não está olhando para o passado aí na história, a gente está olhando para o eu, o meu grupo social e o que está acontecendo agora. Olha o que o Durkheim passa para a gente lá da socialização primária, hein? Eu me identifico como pertencente a algo. Depois a gente vai ampliar isso aí. Então, no primeiro ano, a criança vai se entender ali dentro do grupo que ela pertence. No segundo ano, ela ainda está aqui, ela ainda está no tempo presente, porque ela vai falar da comunidade, as formas de registrar as experiências da comunidade e o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. Ainda está dentro do seu próprio grupo ali, não voltou para o passado, não ampliou muito esse olhar. Percebam que ainda é um movimento que está ali amadurecendo a socialização primária para que ela possa se expandir aí para um movimento mais amplo e olhar para o tempo passado. No terceiro ano, percebam que ainda está ali meio próximo ainda.
as pessoas e o grupo que compõem a cidade e o município, a noção de espaço público e privado e o lugar em que vive. Então percebam que essas 3 unidades temáticas dos 3 primeiros anos, ela não leva a criança de volta para o passado. Até pode ter ali nos materiais algo que já remeta ao tempo passado, mas o grande foco disso tudo é que a criança entenda quem ela é agora, qual grupo que ela pertence, a região que ela vive, ela consiga se situar no tempo e espaço em que ela nasceu. Esse é o grande foco aí das 3 primeiras unidades temáticas. E aí, resgatando o Emile Durkheim novamente, é um movimento de socialização primária. Ah, mas no terceiro ano a criança não tem mais 6 anos. Tudo bem, não tem problema. Como eu disse, a socialização primária não acaba do dia para a noite, ela é um processo. Né? Ela acontece, aí ela vai se moldando para uma socialização secundária. E aí esses 3 primeiros anos dos anos iniciais servem justamente para a escola, para a educação, pegar essa socialização primária que foi feita pela família e começar a amadurecer a criança, começar já a atribuir algumas ideias novas, porque quando chegar lá no quarto e no quinto ano, a gente vai ter uma ampliação desse olhar. Esse olhar, que é um olhar restrito para o tempo presente, ele vai ser ampliado agora para o passado. Então a gente vai perceber aí no quarto e no quinto ano que aquela ideia que existe o eu, o outro, ela já expande para o nós. Porque a gente vai perceber que no quarto ano eu já levo essa criança de volta para o passado. Por quê? O pressuposto é que ela teve 3 anos para entender quem ela é, claro que com a complexidade necessária e atribuída ao segmento que esse estudante está, mas foram 3 anos para situar a criança ali onde que ela existe. E agora que ela sabe quem ela é e onde ela está, a gente começa a levar ela aos poucos para o passado. Porque no quarto e no quinto ano, a gente vai dar subsídios para esse estudante chegar no sexto, sétimo e aí dar prosseguimento, de modo que ele já tem alguns conceitos, algumas ideias que vão possibilitar que ele comece a questionar um pouco dessa história. Que aí o especialista lá dos anos finais e do médio vai apresentar fatos passados para esse estudante, para essa criança, e vai contar que ele já tenha essas pré-ideias aí estabelecidas que foram construídas nos anos iniciais. Então, no quarto ano, a gente já percebe um movimento de passado. Ó. Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Então, quando a gente fala de transformações e permanências nas trajetórias, a gente já está falando de mudanças que ocorreram ao longo do tempo. As questões históricas relativas às migrações, novamente, questões históricas de migrações. Então, eu já estou precisando levar essa criança para o passado. Ela precisa olhar para o passado para entender o que aconteceu aí nessas migrações e como que elas impactaram a nossa realidade hoje. E a gente vai ter aí circulação de pessoas, produtos e culturas. E aí percebam que esse quarto ano ele está voltado ao movimento de pessoas. Ele está falando aí de migração, está falando de circulação, de permanências nos grupos humanos. Então, o quarto ano é um ano que vai mostrar para a criança que o ser humano se movimentou ao longo da história, que as coisas nem sempre foram como elas são hoje. Porque nos 3 primeiros anos não há esse olhar. Né? Os 3 primeiros anos servem ali para você ver como que é hoje mesmo. E aí o quarto ano vem para justamente mostrar e falar, olha, ao longo do tempo as coisas mudaram. As pessoas se movimentaram, as pessoas migraram, algumas coisas permaneceram, outras coisas não. Então já é um movimento aí de mudança, de comportamentos diferentes ao longo da história. Porque quando chega no quinto ano, a criança já vai ter contato com povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Registros da história, linguagens e culturas. O quinto ano, ele já pressupõe que 3 anos a criança aprendendo quem ela é e a qual grupo ela pertence, 1 ano mostrando para ela que ela pertence a esse grupo, mas as coisas nem sempre foram desse jeito, e aí ela vai olhar agora no quinto ano já sabendo
quem ela é e que as coisas mudaram ao longo da história. E aí ela vai começar a ver agora como que ela se relaciona com essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Então, no quinto ano, por exemplo, você vai ter um trabalho ali voltado para patrimônio imaterial e material da humanidade. Patrimônios imateriais e materiais são construídos no passado, são coisas construídas ao longo do tempo que se relacionam com o presente. E aí, por quê? Né? O que eu tenho a ver com isso? A gente vai ter, por exemplo, aí a questão da memória, né? Como que a memória impacta no meu dia a dia? O que eu tenho a ver com a memória? O que é uma memória coletiva? O que é um marco de memória? O que esses conceitos se relacionam com o quem eu sou, o porquê eu sou e o onde que eu estou? Então percebam que há um movimento de expandir o olhar. E ainda assim, a gente não precisa levar essa criança para muito longe. Muito longe que eu digo historicamente falando. A gente está pegando pontos específicos aí da história, né? Claro que a gente na aula de história, no quarto e no quinto ano, sobretudo, já traz alguns conceitos de história, já traz alguns acontecimentos, alguns eventos, mas é tudo muito voltado para o quem eu sou. Porque é esse o movimento que a aula de história precisa, né? A aula de história pede que o estudante olhe, né, para ele, problematizando. Eu sou assim porque alguém foi de outro jeito antes de mim. E aí as unidades temáticas dos anos iniciais, elas pedem esse movimento. Elas exigem que haja uma problematização, um questionamento, enfim, que haja esse olhar reflexivo, crítico e, sobretudo, que tem que ter uma atitude historiadora. A atitude historiadora aí ela é fundamental. Por quê? Como que eu vou questionar para o meu estudante a importância da memória se eu não instigo ele a questionar? Se eu não induzo ele a questionar ou se eu também não questiono, né? Então é importante ter esse olhar e aí pensar, né, naquilo que o Emile Durkheim trouxe para a gente, da questão da socialização. Percebam que é um movimento de ampliação do olhar. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha, o que tem no terceiro e quarto bimestre do quinto ano. Para a gente dar uma olhadinha aí nessas habilidades, nesses objetos de conhecimento e nessas unidades temáticas. Então percebam aí que no terceiro bimestre existem duas habilidades e duas unidades temáticas. E um objeto de conhecimento, um grupo, né, de objetos de conhecimento. Unidade temática, registros da história, linguagens e culturas. As habilidades. A primeira é comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. E a outra habilidade está pedindo ali para comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Falando assim, eu, enquanto historiador, eu olho para essa habilidade e eu me pergunto o que eu faço, né? Porque são habilidades entre aspas, entre muitas aspas, inclusive, mas são habilidades vazias, né? Tem verbos ali, então, por exemplo, eu já sei que eu tenho que comparar. Para comparar, eu preciso que o aluno saiba de pelo menos duas coisas. Está pedindo ali para avaliar, então, se ele tem que avaliar, ele tem que ter um olhar crítico. Mas eu queria que vocês se atentassem, na verdade, primeiro, antes de olhar para a habilidade, aos objetos de conhecimento. Porque não adianta eu ficar me debruçando em cima da habilidade se o meu estudante não desenvolver o objeto de conhecimento. Então vamos dar uma olhadinha ali nos objetos. São os mesmos, tá? Para as duas habilidades, são os mesmos objetos, só que eles se relacionam de maneira diferente para atender às necessidades dos verbos da habilidade. Então tá ali, ó. Objetos. As tradições orais e a valorização da memória, surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Esses são os conceitos que precisam ser trabalhados ao longo do terceiro bimestre. E eu já grifei para vocês. Ó. Então,
tem aula de história no terceiro bimestre, vocês precisam pensar que, ao longo do terceiro bimestre, essa criança tem que ter tido contato com o conceito de tradições orais, valorização da memória, e quando eu falo valorização da memória, eu estou falando que ela precisa saber o que é uma memória, ela precisa conhecer o surgimento da escrita, e ela também precisa ter aí uma noção de fonte. Então, quando eu for preparar a minha aula, antes de olhar para o avaliar, para o comparar, ou para todos os verbos que estão aqui na habilidade, eu preciso me atentar ao objeto de conhecimento. Eu preciso ter isso claro em mente que não dá para terminar o bimestre e a criança não ter visto nenhum desses objetos. Se eu não citei isso ao longo das aulas, alguma coisa de errado aconteceu ao longo do processo. Então já sabemos aí os objetos de conhecimento do terceiro bimestre. E aí agora a gente dá uma olhada para os objetos de conhecimento do quarto bimestre. Habilidades: reconhecer e respeitar a diversidade humana, criar e desenvolver projetos de combate ao preconceito no âmbito escolar ou na comunidade, promovendo a empatia e a inclusão. E aí percebam que os objetos de conhecimento já estão grifados aqui também para vocês no quarto bimestre. Lembrando que esse quadro de habilidades se referem ao quinto ano, tá? Então, objetos de conhecimento: cidadania e diversidade cultural. Ah, mas e o respeito às diferenças sociais, culturais e históricas? Respeito às diferenças sociais, culturais e históricas é desenvolvido quando a gente atribui à criança os conceitos de cidadania e diversidade cultural. Então, novamente, já sei que no quarto bimestre eu tenho que desenvolver esses conceitos. E aí, desenvolver esses conceitos olhando para o desenvolvimento dos verbos aqui da habilidade. Então, novamente, se passou o bimestre inteiro, em momento algum a criança teve contato com os conceitos, é porque alguma coisa aconteceu de errado aí ao longo do processo. Tá? Então, a gente precisa estar atento às habilidades, aos verbos que compõem essas habilidades, mas a gente precisa ter um olhar muito atento aos objetos de conhecimento. Eles que vão dar cara, que vão dar vida aos verbos que compõem as habilidades aí do componente de história. E aí, pensando nisso, eu separei aqui alguns tópicos para a gente olhar para o currículo. Então, sou professor, vou entrar lá no quinto ano, vou dar uma aula de história. O que eu olho para o currículo? Né? Desse monte de coisa que tem aí. Objeto de conhecimento, unidade temática, habilidade, mas lá na prova paulista ele cobra o descritor. O que eu faço? Né? Então tem uma sequência aí de coisas que a gente precisa primeiro conhecer o que especificamente são cada uma delas, para ir em cima disso eu pensar em planejar a minha aula. Então vamos lá, no currículo existem 4 tópicos importantes aí. Primeiro deles, a unidade temática. A unidade temática é o campo temático dos objetos de conhecimento. Então se a unidade temática lá é, sei lá, tempo e espaço, eu sei que todos os objetos de conhecimento se relacionam com esse tema. Simples. Isso aí é mais para a gente poder se situar do que esse currículo está falando, né? Para eu poder ter um primeiro norte do desenvolvimento da minha aula. Segunda coisa, a habilidade. A habilidade, ela sempre vai ter o verbo, né? Porque a habilidade é o saber fazer, é a utilidade do conteúdo. Então a habilidade ela está falando o seguinte para a gente, olha, não adianta nada você decorar a porcentagem da eleição de todos os presidentes da história do Brasil se você não consegue aplicar isso na prática. Então a habilidade ela vem para dar utilidade aos conteúdos. E para dar utilidade, ela se utiliza de verbos. Então por isso que eu bato muito na tecla de aula de história não é contar história. Contar história passa a assistir televisão que todo mundo pode contar. Aula de história é outro movimento metodológico e científico. Está relacionado à utilidade dos conceitos históricos. E onde que estão esses conceitos e esses conteúdos? Dentro dos objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento,
eles são o que me fornecem os conteúdos. Então eu passei para vocês agora o quadro de habilidades lá do quarto bimestre, onde um dos objetos de conhecimento era cidadania. O currículo vai tirar os conteúdos da cidadania. E aí o currículo que vai falar para mim o que ele quer exatamente que eu trabalhe dentro do objeto de conhecimento cidadania. E aí tudo isso ele está implícito dentro dos conteúdos e descritores. Eu dei uma dica para vocês de descritor agora há pouco. Então vamos lá. Conteúdo. Já falei para vocês que o currículo mostra isso para mim no desenvolvimento das aulas, porque os conteúdos estão dentro dos objetos de conhecimento. Quando a gente for olhar ali para o material digital, vocês vão enxergar bem ali, no material digital, os conteúdos. No currículo está implícito. No currículo a gente enxerga o objeto de conhecimento. O descritor é a mesma coisa. O descritor, ele é um recorte da habilidade. Ele é um movimento de quebrar aquela habilidade em vários pedaços para que eu consiga ter um desenvolvimento mais tranquilo dessa habilidade. Então, por exemplo, pegar dois exemplos aqui para vocês, na verdade. Acabei de passar para vocês ali uma habilidade que pedia para comparar. Para comparar, eu preciso que o aluno saiba identificar duas coisas, pelo menos. Então, o que seria um exemplo de descritor dessa habilidade aí? O descritor não é o comparar. O descritor vai pedir, por exemplo, para o estudante identificar tal coisa. Eu vou trazer um exemplo na próxima formação de uma pergunta que caiu na prova paulista, de uma habilidade que pedia para inventariar os patrimônios imateriais. E a prova paulista cobrou que o aluno soubesse identificar um patrimônio. Porque como é que eu vou inventariar uma coisa que eu não conheço, que eu não sei identificar? Então, o descritor, ele é um recorte da habilidade. Ele é um movimento de quebra dessa habilidade em partes menores para que a gente consiga aí um desenvolvimento mais tranquilo, pensando aí também na relação com os próprios objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são quebrados em vários pedaços, né, que são os conteúdos. Então, o descritor faz aí o mesmo movimento com as habilidades, tá? Quebra em alguns pedaços para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais tranquilo dessa construção. Tá? Então, eu paro por aqui essa etapa de currículo, porque agora na próxima formação a gente vai olhar de maneira mais atenta para o material digital, e aí eu vou usar o exemplo novamente do quinto ano, e também vou pegar um exemplo ali da prova paulista para a gente poder fechar no sentido de olhamos como que tem que ser o ensino de história, olhamos como o currículo possibilita essa construção, o currículo durkheimiano, né? Como que ele possibilita essa construção. E agora a gente vai mostrar como que o material também está bem alinhado dentro dessa construção histórica, sempre visando aí o desenvolvimento da atitude historiadora do professor e do aluno. Tá? Então, na próxima formação, que é a última, a gente vai conversar um pouco sobre a prova paulista e os materiais digitais. Eu encontro vocês na próxima formação e até mais.